tu te abras a nós, por meio da tua palavra divina, oh, por meio de ti mesmo. Queremos te conhecer ao máximo, queremos todos te ganhar. Venha nos reconstituir contigo mesmo, com teu elemento divino, com teu Espírito divino, com tua palavra divino, para que tu tenhas nessa terra um testemunho resplandecente e puro, oh, para a tua glória e para a vergonha do inimigo. Obrigado por tua restauração. Nós queremos te seguir até o fim. Oh, tu és tudo para nós. Continua nos atraindo, continua nos salvando. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Nesses últimos dias o Senhor tem nos falado de uma maneira tão abundante, tão maravilhosa. Podemos testificar que há um fluir divino. Deus está fluindo, oh, nos trazendo de volta para a Terra Santa, nos resgatando, oh, nos tirando de todo o cativeiro. Hoje, se você ainda não voltou ao Senhor, que tal você ouvir a voz do seu Senhor? Que tal falar: Senhor, eu quero te seguir até o fim. Oh, que fluir maravilhoso! Nós sabemos que os cariocas gostam muito de mar, né? Gostam de ondas, de mar. Oh, nós mineiros também gostamos. Irmãos, como a onda do mar está fluindo, nos trazendo de volta para a Terra Santa. Oh, que fluir maravilhoso! Lá vem uma onda aí para vocês, irmãos. Venha para o Senhor. Oh, que onda maravilhosa! Venham para o Senhor. Há um fluir maravilhoso para essa sessão aqui também. Aleluia! Oh, lá vem, irmãos. A onda vem. Cheia de graça. Cheia do fluir da vida. Deus jamais vai parar. Deus jamais vai desistir do seu propósito eterno. Aleluia! Há um fluir maravilhoso nos trazendo de volta para a sua restauração. Nós precisamos simplesmente ouvir o Senhor. Irmãos, precisamos ser aqueles que ouvem a voz do nosso Senhor. Nosso Senhor está sempre falando a todos nós, para que possamos voltar à Terra Santa, para que o Templo Santo seja edificado, para que os muros sejam levantados. Ontem vimos uma mensagem maravilhosa que todos nós precisamos o quê? Sermos totalmente purificados. Purificados de toda mistura. Oh, talvez passamos muitos anos da nossa vida no Egito. Mas saímos de lá. Talvez passamos muitos anos cativos na Babilônia. Mas Deus nos trouxe de volta. Isso não é glorioso? Mas talvez Deus pode falar: sim, vocês saíram do Egito, mas o Egito ainda pode estar dentro de vocês. Talvez o Senhor pode falar: olha como você se veste. Talvez a maneira como você se veste ainda tem muito do Egito. Talvez a maneira como você vive, como você fala, ou quando eu ouço você falar, não é hebraico puro. Ainda tem muita mistura aí. Deus quer falar algo para a sua restauração. Deus precisa de um testemunho puro, genuíno e fiel. Nós vimos em Mateus 13 que aquela mulher misturou fermento e ficou tudo levedado. Onde está o testemunho do Senhor hoje puro nessa terra? Deus precisa de um testemunho puro nessa terra. Deus precisa de um povo que seja fiel a Ele. Um povo totalmente reconstituído. Reconstituído com a palavra divina. Reconstituído com o elemento divino. Reconstituído com a pureza divina. Para que haja um testemunho divino nessa terra. Irmãos, vamos nos abrir ao Senhor? Deus tem uma maneira de fazer isso em nós.
E nós cremos que Ele está fazendo tal obra de reconstituição e de restauração em todos nós, para que Ele obtenha um testemunho glorioso nessa terra, um testemunho no qual Ele pode falar: este é o meu testemunho, esta é a minha restauração. Oh, como Ele vai fazer isso? Oh, então nós temos a palavra divina. A Bíblia é um livro divino. A Bíblia é um livro muito maravilhoso. E nós vimos os últimos 3 livros da história do povo de Israel no Antigo Testamento. Você sabe quais são? Se você não sabe, ouça agora. Esdras, Neemias e Esther. Esses são os 3 últimos livros do Antigo Testamento que conta a história do povo de Deus no Antigo Testamento. E 2 livros curtos, pequenos. Nós temos Esdras com 10 capítulos e Neemias com 13 capítulos, para mostrar a todos nós a maneira como Deus pode fazer isso. Oh, a maneira como Deus pode ter um testemunho fidedigno. O que Ele precisa para que o seu templo seja restaurado. O que Ele precisa e como Ele faz para que os muros da cidade sejam edificados. Que obra Ele precisa fazer entre nós. Esses 2 livros mostram-nos tal maneira gloriosa. Isso não é maravilhoso, irmãos? 2 pequenos livros, mas que desvendam diante de nós a maneira como Deus pode obter um testemunho fidedigno nessa terra. É para isso que estamos sendo chamados para a sua restauração. Na restauração do Senhor, nós não queremos nenhuma mistura, nenhum sabor do mundo, nenhuma mistura do Egito, nada da Babilônia. Oh, aleluia! Estamos aqui para que o Senhor possa nos restaurar completamente. Irmãos, e cremos que Ele está fazendo tal obra entre nós. Ele fará tal obra grandiosa, reconstituindo-nos, oh, com o seu elemento divino, com a sua vida divina, com o seu Espírito divino, por meio da sua palavra divina. Oh, se nós nos abrirmos ao Senhor, Deus fará tal obra em nós. Oh, que o Senhor ilumine a todos nós, para vermos o que Ele deseja e o que Ele quer. Então, já que há esses 2 livros maravilhosos, Esdras e Neemias, nos mostrando a maneira como Deus obtém, como Deus restaura o seu templo santo, o seu testemunho santo, oh, sua cidade santa, como Deus faz isso? Oh, nós precisamos entrar nesses livros. Nós precisamos conhecer a maneira como Deus faz isso. E após esses 2 livros, Esdras e Neemias, o último livro, Esther, esse livro mostra-nos que o Deus que se oculta, o Deus que está oculto, secreto, Ele cuida do seu povo. Irmãos, Deus cuida do seu povo. Nosso Deus é maravilhoso. Nós podemos testificar que Deus cuida de cada um de nós, nos conduzindo, nos restaurando, nos levando adiante. Então, nós gostaríamos de entrar nesses 2 livros maravilhosos. Então, o título fala que Esdras era um escriba sacerdotal, versado na palavra de Deus. E Neemias foi um modelo de alguém que tem valor dispensacional para Deus. Irmãos, você quer também ser uma pessoa que tem valor dispensacional para Deus? Você precisa falar um amém bem forte. Amém. Precisamos ser pessoas que tenham valor dispensacional para Deus. Ou nós precisamos ser os escribas sacerdotes do Senhor. Então, Esdras era tal sacerdote. Gostaria de convidar os irmãos para lermos um pouco sobre essas 2 pessoas. Então, Esdras, capítulo 7, versículo 6, fala um pouco da pessoa de Esdras. Fala assim: ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel,
E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Versículos 11 a 12. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras. Ele era um sacerdote. O escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, paz perfeita. Versículo 21, fala assim: eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates, tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, pontualmente se lhe faça. Capítulo 8, versículo 21 e 23, fala assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus. Um sacerdote, irmãos, é alguém que sempre contata a Deus, que sempre ora a Deus, e que sempre leva o povo de Deus não somente a conhecer a palavra de Deus, mas a contatar Deus. Ele apregoou um jejum para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir o rei, exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam. Oh, um homem de Deus é aquele que confia em Deus. E aqui ele fala, a boa mão de Deus, oh, é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que lhe o abandonaram. Jamais abandone Deus, jamais deixe Deus. E aqui versículos 11 a 13, Neemias 8, de 1 a 9, queria ler esses versículos também. Neemias 8, de 1 a 9. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse um livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe o livro perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça que estava fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu? Amém. Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Versículo 8. Leram no livro da lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendesse o que se lia. Aleluia! Que sacerdote maravilhoso. Esse sacerdote Esdras, ele não somente era um escriba, mas um sacerdote. Alguém que contata a Deus. Alguém que tem comunhão com Deus. Irmãos, não adianta nós sermos apenas conhecedores das verdades divinas. Nós precisamos ter uma vida com o nosso Deus. Deus precisa, na sua restauração, não apenas pessoas que conheçam todos os estudos vidas, conhecem todas as verdades divinas, mas quando olhamos para a vida deles, cadê o testemunho? Cadê aquela pessoa que contata a Deus? Cadê aquela pessoa que leva as pessoas diante de Deus? Deus precisa em sua restauração, Esdras, sacerdotes e escribas. Então, Esdras era sacerdote e também escriba.
Logo, ele não era um mero escriba, mas um escriba sacerdotal. Um sacerdote é alguém mesclado e saturado com o Senhor. Esdras era esse tipo de pessoa. Irmãos, precisamos ser mesclados e saturados de Deus. Irmãos, não somente mesclados, saturados de Deus. Quando falamos, o bom perfume de Cristo é exalado. Quando abrimos a nossa boca, aquilo que está em nossa constituição, só sai Deus. Ministra Deus às pessoas. Não queremos ser ministros que ministram coisas deste mundo. Irmãos, precisamos ser os sacerdotes de Deus. Quando as pessoas nos contatam, eles contatam Deus. Eles recebem Deus. Esdras era esse tipo de pessoa. Esdras era um homem que confiava em Deus, que era um com Deus, versado na palavra de Deus e que conhecia o coração de Deus, seus desejos e sua economia. Irmãos, nós precisamos ser aqueles que conhecem o coração de Deus. Nós precisamos ser aqueles que conhecem o desejo de Deus. E nós precisamos ser aqueles que conhecem a economia de Deus, o plano de Deus. Irmãos, se nós formos tais pessoas, Deus terá um caminho glorioso nessa terra. Deus precisa de tais pessoas que tenham um coração para conhecer Deus, para ganhar Deus, que possam falar: Senhor, eu quero te conhecer ao máximo. Senhor, eu quero te ganhar ao máximo. Irmãos, é esse tipo de pessoa que pode levar a cabo uma obra grandiosa que jamais foi realizada nessa terra. A edificação do templo, não o templo físico, mas o templo espiritual. Esse templo espiritual precisa de sacerdotes Esdras, que são não somente escribas, mas sacerdotes. Como um escriba sacerdotal, Esdras era um com o Senhor, contatando-o de vez em quando, continuamente, todo o tempo. Surgiu uma situação, você está ali contatando Deus continuamente. Esdras era esse tipo de pessoa. Então Esdras não falou nenhuma novidade. O que ele falou havia sido falado por Moisés. Irmãos, isso não é grandioso? Nosso homem natural gosta de sobressair, gosta de falar coisas diferentes. Nosso homem natural não gosta de falar as mesmas coisas, as mesmas palavras. É ou não é verdade, irmãos? Esdras não era assim. O que Esdras falou é o que Deus havia falado por meio de Moisés. Irmãos, precisamos aprender a falar a palavra de Deus. Precisamos aprender a conhecer a palavra de Deus para que o nosso falar seja o falar de Deus. Vejam, o Novo Testamento, falado, escrito por Paulo, tudo que Paulo falou estava onde? Estava na palavra. Leia o livro de Hebreus, tudo o que ele falou estava onde? Na palavra. Precisamos falar a palavra de Deus. Nós jamais queremos falar palavras diferentes. Precisamos entrar na palavra de Deus. Precisamos conhecer a palavra de Deus. É chegada a hora de haver nessa terra verdadeiros Esdras, que amam o Senhor, que amam a sua palavra. Letra E fala: os sacerdotes e os levitas ajuntaram-se a Esdras, o escriba, para obter discernimentos nas palavras da lei. Em Neemias 8,13, discernimento refere-se a compreender o significado intrínseco. Irmãos, precisamos parar de patinar por cima. Nós precisamos conhecer o significado intrínseco da palavra de Deus. Chega na restauração do Senhor as pessoas não conhecerem as verdades de uma maneira profunda, intrínseca. Precisamos laborar dia após dia para entrar no seu significado intrínseco. Isso trará segurança de que jamais haverá outro desvio na restauração do Senhor. Porque aqui há Esdras, aqui há sacerdotes que contatam Deus, aqui há escribas que amam a palavra de Deus, aqui há sacerdotes que confiam em Deus, aqui há escribas que conhecem o coração de Deus, conhecem os pensamentos de Deus, conhecem a vontade de Deus, conhecem a economia de Deus. Aleluia! Queremos ser tais pessoas.
Então vamos todos ler o Agores Romano 2? Amém. Esdras reconstituiu o povo de Israel. Você precisa ser reconstituído, irmãos? Você já ganhou graça do Senhor para perceber que ainda há muita mistura, há muito do Egito, há muito da Babilônia, há muito da Síria, há muito da Caldeia. Deus quer nos reconstituir. Deus quer nos purificar. Nós precisamos nos abrir ao Senhor. Se não nos abrirmos ao Senhor, amém. Vai chegar um dia que você e eu vamos estar querendo o Senhor, mas talvez não dê mais tempo. Se conhecermos a história desses dois livros, Esdras e Neemias, gastou pouco tempo para o Senhor restaurar o templo. Sabe quantos dias gastou para restaurar os muros? Quem sabe? 52 dias. Rápido, não? Deus pode fazer algo rápido entre nós. Mas para isso nós precisamos ser reconstituídos. Se Deus nos iluminar, isso, você saiu do Egito, mas isso do Egito ainda não saiu do seu coração. Você ainda ama isso, você ainda participa disso, isso ainda tem parte na sua vida. Você ainda é totalmente egípcio. Quando você abre a boca, o sabor do alho, o bafo. Irmãos, precisamos ser reconstituídos. Reconstituídos com Deus. Então nós vamos ver como que esse sacerdote Esdras fez para reconstituir o povo de Deus. Para que Deus possa ter nessa terra um testemunho puro. Você não quer que Deus tenha tal testemunho puro? Você não quer que Deus restaure e edifique o templo? Você não quer que Deus restaure e edifique as muralhas? Oh, para isso, Esdras reconstituiu o povo de Israel. Como? Educando com as verdades celestiais. Irmãos, as verdades celestiais, para que Israel se tornasse o testemunho de Deus. Irmãos, nós precisamos nos tornar o testemunho de Deus nessa terra. Então Deus poderá olhar para essa terra e falar assim: já não dá mais para eu ficar aqui. Há algo maravilhoso nessa terra. Algo de ouro puro. Uma vez, alguns anos atrás, eu fui em Israel. E lá eu vi algo que me impressionou muito. Ainda não havia igreja em Jerusalém. Mas hoje há, aleluia. Então nós sabemos que o mover de Deus começou ali, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Não foi assim? A ordem? Então, quando eu fui lá, eles falaram: agora Deus está fazendo a volta de confins da terra, talvez era ali em Confins, né? De confins da terra até Jerusalém. E eles falaram assim: no passado, quando Deus teve a primeira igreja em Jerusalém, havia mistura. Mistura das coisas do Antigo Testamento com a do Novo Testamento. A dispensação antiga com a nova dispensação. Com a economia antiga com a nova economia de Deus. Não era puro. Mas hoje, Deus vai ter aqui em Jerusalém algo puro. De ouro puro. Sem mistura. Irmãos, hoje, Deus vai ter por todo o Brasil. E ninguém vai impedir isso. Porque essa é a vontade de Deus. Essa é a obra de Deus.
Deus vai ter um testemunho puro. Não se preocupe com a minha voz. Deus vai restaurar completamente o seu testemunho por todo o Brasil. Aleluia! Vamos ler a letra A. Irmãs B. O povo ainda era indisciplinado. Isso diz algo a respeito de você? Você é indisciplinado? E aqui fala, nasceram e foram criados na Babilônia, e se tornaram babilônicos em sua constituição. E aqui o número 1 fala, o elemento babilônico fora trabalhado e constituído neles. Mas após retornarem à boa terra dos seus pais para serem cidadãos da nação de Israel, eles precisavam de quê? O que eles precisavam? Então, que tal nós mudarmos o pronome para eu? Eu preciso. Vamos ler? Só os irmãos. Eu preciso ser reconstituído com a palavra de Deus. Só as irmãs. Eu preciso ser reconstituída com a palavra de Deus. Precisamos ou não precisamos? Sabe algo que pode te reconstituir, eu e você? A palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é tudo. João 17, o Senhor orou, falou assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Isso nos mostra que na sua salvação orgânica, Deus quer nos reconstituir, santificando. Nossos pensamentos precisam ser santificados. Precisa ou não precisa? Nossa vontade precisa ser santificada. Precisa ou não precisa? Quantas vezes temos vontade disso e daquilo ainda? Nossas emoções precisam ser santificadas. Precisa ou não precisa? Ainda amamos muitas coisas do Egito. Nós saímos do Egito, mas essas coisas ainda estão dentro do nosso coração. Há uma maneira de Deus nos reconstituir. Como? Por meio da palavra. Irmãos, que tal nós voltarmos à palavra? Que tal nós temos um tempo com o Senhor em sua palavra todos os dias? Todas as manhãs. Começa hoje, irmão. Esse ano, você já leu o Novo Testamento quantas vezes? Não precisa responder. O ano passado, você leu a Bíblia quantas vezes? Talvez uma pessoa aqui possa não ter lido a Bíblia o ano passado inteirinho, não leu. Creio que a maioria de vocês leram, não é mesmo? Ninguém falou amém, né? Vocês leram a Bíblia, irmãos? Sabe por que ainda há muito elemento egípcio, babilônico em nós? Porque não temos passado tempo com o Senhor em sua palavra. Como Deus obterá um testemunho puro nessa terra? Como Deus obterá um testemunho divino nessa terra? Com os pensamentos divinos, com o elemento divino de Deus. Por meio da palavra, Deus infunde o seu elemento divino para dentro de nós. Irmãos, dentro de nós é cheio de germes. Germes que corrompem, que destrói a nossa humanidade, que destrói o nosso testemunho diante de Deus,
que destrói o nosso testemunho diante das pessoas. Às vezes pode acontecer lá no seu emprego, se alguém souber que você é crente, pode ter uma reação assim: "Ah, você é crente? Ah, não sabia." Já pensou, irmão? Que testemunho é esse? O que está faltando? Número 1, a palavra. Gastarmos tempo com a palavra de Deus, para que Deus possa infundir em nós o seu elemento divino, infundir em nós o seu espírito divino, infundir em nós a sua natureza divina, infundir em nós a sua vontade divina, para que essa vontade se torne a nossa vontade. Infundir em nós o seu amor divino. Esdras era alguém que amava a terra santa. Por isso ele voltou. Ele era alguém que amava o povo santo de Deus. Por isso ele voltou. Nós precisamos amar também, amar os interesses de Deus. A terra santa, o templo santo, a cidade santa, representa ao máximo os interesses de Deus nessa terra. Esdras amava isso, porque ele era um sacerdote escriba. Alguém que era um com Deus. Se eu e você gastarmos tempo na palavra de Deus, Deus irá fazer de nós um povo divino nessa terra, totalmente reconstituídos. Então, vamos ler juntos a letra C? É necessário ensinamento e reconstituição para introduzir o povo de Deus numa cultura segundo Deus, numa cultura que expressasse a Deus. Esse tipo de cultura requer muito ensino. Então, requer muito ensino. Oh, a cultura de Deus. Vamos ler juntos a letra D? Que Deus possa levantar muitos Esdras em sua restauração. Oh, totalmente constituído com a cultura de Deus. Totalmente constituído com a cultura celestial e divina. Oh, aleluia. Letra E fala: Esdras levou o povo de volta à palavra de Deus. Oh, povo santo de Deus, vamos voltar à palavra de Deus, para que eles fossem reeducados e reconstituídos com as verdades celestiais na palavra divina. Irmãos, nós precisamos, há uma necessidade hoje de sermos reeducados e reconstituídos com as verdades celestiais na palavra divina. Oh, verdades celestiais, palavra divina. Oh, precisamos voltar à palavra de Deus. Letra F fala: para reconstituir o povo de Deus, era necessário educá-los com a palavra que sai da boca de Deus e que expressa a Deus. Irmãos, número 1. Reconstituir o povo de Deus é educá-lo, introduzindo na palavra de Deus, para que eles sejam saturados com a palavra. Irmãs 2. Então, aqui fala: enquanto a palavra de Deus opera em nós, o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, dispensa espontaneamente por meio da palavra. Sabe quando você está lendo a palavra? O Espírito, você está lendo a palavra, você não percebe, mas algo espontâneo começa a acontecer. Uma infusão divina, do ser divino, da natureza divina, de Deus, começa a se infundir para dentro de nós, nos reconstituindo, nos transformando. Precisamos, irmãos, voltar à palavra de Deus. E aqui fala: enquanto a palavra de Deus opera em nós, o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, dispensa espontaneamente por meio da palavra
a natureza de Deus com o elemento de Deus em nós. Dessa maneira somos reconstituídos. Como resultado de terem sido reconstituídos pelo ministério de Esdras, Israel em tipologia é apenas um tipo, tornou-se uma nação particular, uma nação santificada e separada para Deus, expressando Deus. Irmãos, vocês não creem que é isso que Deus quer produzir nessa era? Deus quer um povo particular, uma nação santa, totalmente separada de tudo e de todos. Oh, mas que expressa o Deus glorioso, o Deus da glória. Aleluia! Então, número 1, onde estamos? G1. Os cativos que retornaram foram reconstituídos pessoal e coletivamente. Irmãos, por um lado, o Senhor está fazendo isso em todos nós, mas é um a um. Deus precisa fazer algo na minha vida, reconstituir-me totalmente com Ele mesmo. Deus precisa fazer isso um a um, pessoalmente e coletivamente. Aleluia. Eles foram transfundidos com o pensamento de Deus, com as considerações de Deus e com tudo que Deus é. Isso os tornou a reprodução de Deus. Por esse tipo de constituição divina, todos tornaram-se Deus em vida e natureza. Como resultado, eles tornaram-se uma nação divina, expressando o caráter divino. Irmãos, uma nação divina expressando o caráter divino. Como isso aconteceu? Por meio de um Esdras que reeducou o povo, que ministrou a palavra de Deus ao povo, que levou o povo de volta à palavra de Deus, que levou o povo de volta ao próprio Deus. Precisamos, irmãos, ser reeducados. Precisamos, irmãos, sermos reconstituídos, totalmente saturados de Deus, para que sejamos totalmente possuídos por Deus, para que sejamos totalmente o povo celestial de Deus nessa terra, para que sejamos totalmente o testemunho divino, celestial, a reprodução do próprio Deus nessa terra. Assim Deus ficará satisfeito. Então, o Algoritmo Romano 2 fala do desejo de Deus. Deus tem um desejo, você sabia? Qual o desejo de Deus, irmãos? Aqui fala. Vamos ler juntos o Algoritmo Romano 2? 3. Então Deus quer voltar, Deus quer finalizar essa era, mas para que Ele obtenha isso, Ele precisa de um instrumento. Oh, Ele precisa de Esdras, de Neemias. Vamos todos ler a letra A? Só a primeira palavra, só a primeira. De novo. Todos nós devemos buscar o Senhor e orar para termos valor dispensacional para Deus. Precisamos nos perguntar o que estamos fazendo para deixar essa dispensação e introduzir a próxima era, a era do reino. Essa é uma época especial. Logo, são necessários crentes especiais para fazerem uma obra especial. Aqui fala que todos nós devemos buscar ao Senhor e orarmos para termos o que? Valor dispensacional para Deus. Talvez você possa falar assim, mas eu não sou um sacerdote. Oh, Marcos, você é um sacerdote. Silvio, você é um sacerdote. Bem, talvez possamos ter um conceito de que sacerdote é só esse ou aquele, né? Mas todos nós precisamos ver uma coisa. Não sei se os irmãos já leram esse livro, O Sacerdócio. Se você não leu, acho que ali atrás tem um serviço de literatura, você pode adquirir. Eu queria ler algo para você sobre o sacerdócio. Então, na Páscoa, todos os filhos de Israel ofereciam um cordeiro. Ofereceram ou não ofereceram? E até a Páscoa, eles estavam no Egito. Deus
ordenou a Páscoa. Então, todos os filhos de Deus, eles ofereceram o cordeiro sem a ajuda dos sacerdotes. Foi ou não foi? De casa em casa, é ou não é? Isso acontecia porque todos eram sacerdotes. Todas as casas faziam parte do sacerdócio. Sua casa, a minha casa, a casa daquele irmão, daquela irmã, todas as casas faziam parte do sacerdócio. Todos ofereciam o mesmo sacrifício a Deus ao mesmo tempo. Consegue imaginar essa cena? Aconteceu ou não aconteceu? Todos eram sacerdotes. Todos ofereceram o sacrifício a Deus ao mesmo tempo. Nenhuma família tinha um sacerdote especial para oferecer o cordeiro pascal por eles, porque todos eles eram sacerdotes. Então não adianta você falar assim, ô Genodir, vem cá, corre, entra aqui na minha casa aqui. Não, você é o sacerdote de Deus na sua casa. Meu irmão, você é o sacerdote de Deus na sua casa. Você precisa exercer a sua função, o seu ofício que lhe foi dado por direito. Nenhuma família tinha um sacerdote especial para oferecer o cordeiro pascal por eles, porque todos eles eram sacerdotes. Quando foram tirados do Egito e levados ao Monte Sinai, o Senhor lhes disse que faria deles um reino de sacerdotes. Todos eles seriam os seus sacerdotes. Todos deveriam estar na sua presença, ser saturados com eles e tornar-se a sua expressão coletiva. Isso é o verdadeiro sacerdócio. Oh, devo dizer novamente que o sacerdócio não consiste em fazer algo para Deus. O sacerdócio é um grupo de pessoas enchidas, saturadas, impregnadas com Deus, a fim de que Deus flua a partir deles, como sua expressão coletiva. Eu e você somos os sacerdotes do Senhor. Pedro falou assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, sacerdócio santo, a fim de ofereceres o quê? Sacrifícios aceitáveis a Deus. Vós todos sois sacerdotes. É chegado o tempo desse ofício ser restaurado plenamente na minha casa, na sua casa, por você, sacerdote de Deus. Fala amém ao ofício que Deus deu a vocês. Vamos ser o sacerdote de Deus. Todos nós devemos buscar o Senhor. Então, vivemos na época mais privilegiada, na qual podemos fazer o máximo para Deus. Deus, como luz, nos mostrará o caminho. Mas o Cristo interior, como nossa força e poder, esse Cristo nos capacitará a andar no caminho. Devemos pagar um grande preço para sermos usados por Deus agora. Aleluia! Irmãos, vivemos na era mais privilegiada na história da humanidade. Houve a edificação do templo lá em Israel, mas onde está o templo edificado hoje na terra, o verdadeiro templo? Aquele templo, irmãos, era uma figura, era uma sombra. Deus quer produzir hoje a realidade. Como Ele vai fazer isso, irmãos? Aleluia! Por meio dos sacerdotes de Deus, versados na palavra de Deus, possuídos por Deus, impregnados com Deus, impregnados com a verdade divina, com a verdade celestial, com a vontade divina, com o elemento divino de Deus. Que privilégio está diante de nós, de sermos naquela geração, Deus achou o caminho. O templo foi edificado, os muros foram restaurados. Vivemos ou não vivemos na melhor era, temos a melhor oportunidade diante de nós. Vamos nos levantar, irmãos. Oh, agora precisamos ver uma outra pessoa. Oh, Neemias. Talvez você não é como Zorobabel, o sacerdote, o governador de Judá, né? Talvez você ache que você não é um Esdras, um sacerdote, mas quem sabe você é um Neemias. Então, vamos ver Neemias? Vamos ler o Romanos 4 juntos?
quando Israel foi levado ao cativeiro. Sabe de uma coisa? Satanás usa o cativeiro, sabe para quê? Para anular o testemunho de Deus. Verdade ou não é? Ele usou o cativeiro para anular, derrubar, acabar com o testemunho de Deus nessa terra. Por isso nós precisamos voltar. Precisamos ser restaurados, capturados por Deus. Vamos voltar para Deus, irmãos. Só assim Deus terá um testemunho glorioso. Então, Deus ainda teve um mover dispensacional por causa de Neemias. Nós vamos ler alguns versículos sobre Neemias e vamos ver, esse Neemias, ele amava Deus. Esse Neemias, ele amava a Terra Santa. Esse Neemias amava o Templo Santo. Ele amava a Cidade Santa. Esse Neemias amava o povo de Deus. Ele chorava pelo povo de Deus. Esse Neemias, ele era realmente alguém totalmente absoluto pelo Senhor. Nós podemos ser os Neemias de hoje. Então, vamos ler um pouco sobre Neemias. Neemias capítulo 1, versículos de 1 a 11, fala assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, o relato deles: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Você alguma vez chorou pela situação do povo de Deus? Você chora pelos da sua casa, onde eles estão? Você lamenta? Neemias, ele realmente era um com Deus. E aqui fala assim: chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés. Olha como ele conhecia Deus, olha como ele conhecia a palavra de Deus, olha como ele mesclou a palavra de Deus com a sua oração. Não deu saída para Deus. Ele falou assim: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, irmão, converta-te ao Senhor, guarde os seus mandamentos. Então, ainda que vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntareis, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda não são teus servos, o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Esses ainda são teus servos. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que te agradam, de temer o teu nome. E concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu ainda
era o presidente da cooperativa, o governador de Judá. Copeiro. Um doméstico. Uma pessoa comum. Você é uma pessoa comum? Você é um doméstico? Sua profissão não é tão nobre? Você é um copeiro? Alguém que serve os outros? É? É? Então você pode ser um Esdras, um Neemias, mas você precisa amar o Senhor. Você precisa amar o povo de Deus. Você precisa ser um com o Senhor. E aqui ainda fala ainda, vamos ler mais alguns versículos. Capítulo 2, de 9 a 20. Fala assim. Não se preocupe, vamos simplesmente ler o esboço para vermos a qualificação de alguém que é um com o Senhor. Nós podemos ser os Neemias de hoje, mas precisamos conhecer esse cara, conhecer essa pessoa que tem valor dispensacional para Deus, conhecer esse que amou o seu Deus ao máximo, esse que amou o povo de Deus ao máximo, esse que tinha interesses pelos interesses de Deus, que era um com Deus, esse que conhecia o coração de Deus. Então, Neemias 2, de 9 a 20, fala assim: então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto foram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Sempre no nosso meio tem Sambalate e Tobias, né? Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Se alguém te enviasse, você ia já chegar já falando, eu vim aqui para... Esse não, tinha raízes com Deus. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Irmãos, vamos reedificar os muros e deixarmos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. Vamos falar isso, irmãos? Disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: esse povinho aí, olha quem é eles, né? Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Olha a intrepidez desse copeiro, desse homem de Deus. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Aqueles que acham que a restauração do Senhor não vai para frente, aqueles que acham que não vai haver um testemunho nessa terra da unidade genuína do corpo de Cristo, aqueles que um dia abandonaram esse caminho, queremos dizer para eles: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos
e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Capítulo 4, de 1 a 5. Nós precisamos ver quando nós nos dispomos, que tipo de afronta, de acusação vai surgir. Olha para vocês esse capítulo 4, de 1 a 5. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Ou renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias o amonita e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Olha a resposta de Neemias: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Irmãos, nós precisamos de ter uma agressividade adequada para com aqueles que são opositores, para com aqueles que não desejam a edificação da casa de Deus. Não podemos ser passivos. A passividade coopera com o inimigo. Nós precisamos ser ousados no Senhor, assim como Neemias era. Versículo 9 fala assim: porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Irmãos, não baixem a guarda. A edificação não está pronta. O inimigo está pronto a querer vir afrontar e a parar a edificação. Precisamos vigiar de dia e de noite. Capítulo 5, versículo 10. Fala assim: também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro, emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Sabe o que Neemias fez? Olha, também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Eles tinham direito de receber alguma coisa, né? Ele era governador de Judá, foi estabelecido governador de Judá pelo rei. Ele era alguém que enfiava a mão no bolso e emprestava para as pessoas. Você sabe qual o significado? Demos de mão esse empréstimo? Sabe o que significa isso? Grátis, sem juros. Ele era alguém que deu tudo para o Senhor. Tudo que ele tinha, todos os seus recursos, era para o povo de Deus. Deus precisa de pessoas assim, totalmente dispostas, desprendidas, de abrir mão dos seus direitos, abrir mão dos seus bens, para que a restauração do Senhor possa avançar. Neemias era tal pessoa. E aqui fala, versículos 14 a 19. Também, desde um dia que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos. 12 anos, irmãos. E aqui fala, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Totalmente, irmão, desprendido dos seus direitos. E aqui fala, mas os primeiros governadores que foram antes de mim, oprimiam o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém, eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Antes também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre os gentios que estavam ao nosso redor, eram os meus hóspedes. Ele hospedava as pessoas das suas casas. O que se preparava para cada um era um boi e 100 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves
ele bancou a comida do povo de Deus que estava trabalhando na obra da restauração, da edificação da casa de Deus. Você está disposto a fazer isso, irmãos? Se formos Neemias, se amarmos o Senhor, nós seremos tais pessoas. E Deus terá tal caminho. Paulo era alguém assim. Paulo falou isso para os coríntios. Paulo falou isso para muitos. Eu tinha direito disso, mas eu não fiz valer o meu direito. Deus precisa dessas pessoas como Neemias. E aqui fala, também à minha custa eram preparadas aves de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigiu o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Irmãos, que pessoa que realmente amava a Deus, que amava o testemunho de Deus. Então, vamos ler aqui a letra A. O ponto crucial no livro de Neemias é que a reconstrução da cidade de Jerusalém e seus muros foi tanto uma restauração contínua entre os seus eleitos para o seu testemunho, como um cumprimento da economia de Deus e uma proteção para a casa de Deus na cidade. Isso significa que a casa de Deus, como sua habitação e lá na terra, precisa que o seu reino seja estabelecido como uma esfera para proteger o seu interesse na terra, para a sua administração a fim de levar a cabo a sua economia. A reconstrução da casa de Deus tipifica a restauração da igreja degradada, e a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém tipifica a restauração do reino de Deus. A edificação da casa de Deus e o seu reino andam juntos. Mateus 16, 18 fala assim, eu edificarei a minha igreja. No versículo seguinte ele fala assim, dar-lhes-ei as chaves do reino. Oh, a igreja e o reino andam juntas. Letra B fala, quando nos conscientizamos de Cristo e o desfrutarmos como nossa vida, irmãos, sem desfrute não há maneira. Precisamos restaurar o nosso desfrute ao Senhor. Temos a igreja como a casa de Deus. Se formos adiante e nos conscientizarmos do seu encabeçamento, a casa será ampliada para ser a cidade, o reino de Deus. Vamos todos ler a letra C? Está fraco, irmãos. De novo. Agora eu deixei esse número 2 para os irmãos. Vamos ler juntos o número 2, irmãos? Com relação à zombaria, desprezo, censura desses opositores, Neemias foi muito puro e agressivo, não foi um covarde. Irmãos, precisamos ser muito puros e agressivos, adequadamente agressivos, e não sermos covardes. Queria ler uma porção para vocês verem o teor da zombaria. Neemias 6, de 5 a 9, olha como eles falavam de Neemias. Fala assim, Neemias 6, de 5 a 9. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. O teor era o seguinte, olha a carta que eles escreveram. Já leu essa carta? Fala assim, entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso reedificas o muro. E segundo se diz, você, Neemias, você quer ser o quê? O rei deles. Você é Neemias. E aí os opositores, não, ele quer ser o rei deles. É assim ou não é que os opositores fazem? É esse tipo de pessoas. Tá lá, ele quer ser o rei deles. Todo mundo está falando, você quer ser o rei. Falaram isso de Neemias. E segundo se diz, quer ser o rei deles.
E puseste os profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isto, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe, olha como ele enfrentava os opositores. Ele falou assim: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuram atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Amém. Neemias confiava em Deus. Neemias enfrentou os opositores. Ele não era covarde. Irmãos, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de moderação, uma mente sóbria. Precisamos disso para enfrentar os opositores. 3. Os que foram agressivos receberam ajuda de Deus, assim como Neemias receberam ajuda de Deus. Assim como Neemias, o apóstolo Paulo era aliado de Deus e percebeu a ajuda de Deus nessa aliança. Irmãos, quanta oposição Paulo sofreu. Quanta oposição. Mas ele seguiu adiante. Precisamos, irmãos, nos levantar. A agressividade de Neemias, como uma virtude da sua conduta humana, mostra que a nossa capacidade, habilidade e virtudes naturais devem passar pela cruz de Cristo. Irmãos, nossa capacidade, nossa habilidade, nossas virtudes naturais devem passar pela cruz de Cristo e ser introduzidos na ressurreição, no Espírito como a consumação do Deus triuno, para serem úteis a Deus no cumprimento da sua economia. Irmãos, tudo que temos e somos, toda a nossa capacidade, se não passar pela cruz de Cristo, irmãos, uma pessoa capaz, que não conhece a cruz, irmãos, vai causar o maior dano na restauração do Senhor. Precisamos ser aqueles que passam pela cruz de Cristo, para que em ressurreição podemos servir o Senhor. Agora, não mais confiando naquilo que somos, não confiando na nossa capacidade natural, não confiando na nossa força natural, mas no Deus que ressuscita os mortos. Ele irá levar adiante a sua restauração. Ele irá nos capacitar a ir adiante de fazer tal obra grandiosa. Onde estamos? Letra D. Neemias não vivia no seu homem natural, mas em ressurreição. Ele era agressivo, mas sua agressividade era acompanhada de outras características. Aqui, irmãos, vamos terminar lendo essas características maravilhosas de Neemias, as quais precisamos que elas voltem a surgir na restauração do Senhor, por meio de muitos nessa terra. Em seu relacionamento com Deus, ele era alguém que amava a Deus. Neemias amava os interesses de Deus na terra, incluindo a terra santa, significando Cristo, o templo santo, significando a igreja, e a cidade santa, significando o reino de Deus. Como alguém que amava a Deus, Neemias orava para contatar Deus em comunhão. Para a reconstrução dos muros, Neemias se posicionava na palavra de Deus e orava segundo ela. Neemias confiava em Deus e até mesmo se tornou um com Deus. Como resultado, ele se tornou o representante de Deus. Em seu relacionamento com o povo, Neemias era altruísta, ou seja, tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, ele dava de bom grado para o povo. Ele fazia tudo em consideração às pessoas. E aqui fala, ele era altruísta, sem qualquer egoísmo ou interesse próprio. Irmãos, não podemos ter interesse próprio na restauração do Senhor. Neemias estava sempre disposto a sacrificar o que tinha pelo povo e pela nação. Você quer ser o Neemias, irmãos? Precisamos pagar o preço. Você está disposto a sacrificar o que você tem? Viu como é que quase ninguém fala amém? O preço é alto, não é mesmo, irmão? Muitas vezes, irmãos, nós não estamos dispostos a sacrificar nem mesmo o nosso conforto. Não vou lá não, está de noite.
vou lá, que os irmãos vão lá reunir agora à noite. Ou então, lá em Juiz de Fora. Muitos não estão dispostos a nada, irmãos. Nem com dedinho miguinho fazer nada. É por isso que eles não são usados pelo Senhor. Se você quer ser usado pelo Senhor, irmãos, você precisa estar disposto a sacrificar tudo, a dar tudo para o Senhor. Naquele dia, o Senhor falará com você, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, eu vou te colocar sobre muito. Se queremos ouvir isso, irmãos, precisamos ser os Neemias de hoje. Neemias, como governador na posição de um rei, era um homem de coração puro para a reedificação dos muros de Jerusalém. Ao executar a economia de Deus, ele foi um exemplo de como deve ser um líder entre o povo de Deus. Ao contrário de muitos dos reis de Israel e Judá, ele não era egoísta, não buscava seus próprios interesses e não foi indulgente com a concupiscência sexual. A concupiscência sexual é o fator principal da queda da família e do reino. É ou não é? Davi, ele fracassou nisso. Seu filho Salomão, mais ainda. E os seus filhos, seguiram esse caminho. Perderam a família, por fim perdeu o reino. Mas Neemias, você não vê tal relato nessa pessoa. Um copeiro, uma pessoa comum, mas pura, absoluta para Deus. Como comandante em chefe, Neemias estava entre aqueles que estavam prontos para lutar contra o inimigo e participava na guarda da noite. Ele não deixava esses assuntos para os outros, mas participava deles pessoalmente. As pessoas estavam trabalhando de noite, dando duro. Você acha que Neemias estava em casa dormindo, deitado no seu palácio? Estava lá junto com eles. Se você ler, você vai ver assim, nem trocar de roupa, dormia ali com a espada e tudo, junto com eles, punha a mão na massa, estava junto trabalhando com o povo de Deus. Ele não era aquele assim, não, vocês fazem, coordenando assim. Não, ele era um com as pessoas. Ele era um com os servos. Nós precisamos ser tais pessoas. Ele e seus irmãos não comeram a comida designada ao governador durante 12 anos por causa do temor de Deus. Era direito dele, mas ele não fez isso. Ele se dedicou a trabalhar no muro da cidade sem qualquer pagamento. Você faria isso? E em vez de ser egoísta, ele alimentava os outros com o objetivo de edificar o muro. Ele não só não recebeu pagamento, mas ele tirou e deu para as pessoas. E alimentou as pessoas. É esse tipo de pessoa, irmãos, que muitas das vezes é atacado pelos opositores. É por meio desse tipo de pessoa que Deus irá levar adiante o seu mover. E Deus irá levar adiante a sua restauração. Embora fosse o governante, Neemias não tinha ambição alguma. Como sabemos que ele não tinha ambição? Há uma evidência. Isso é indicado pelo fato de que, ao reconstituir a nação, ele reconheceu sua necessidade de Esdras para a reconstituição do povo de Deus com a palavra de Deus. Ele mandou chamar Esdras, ele sabia, eu não conheço a palavra como Esdras. Ele poderia falar assim, eu sou o maioral aqui, né? Não, ele mandou chamar o sacerdote Esdras para falar, nós lemos aqui em Neemias 8, para falar a palavra de Deus, para reconstituir o povo de Deus. Irmãos, nós precisamos ver que nós precisamos uns dos outros. A porção que é do irmão Genodi, a porção que é do irmão Marco. E eu preciso saber. Então, se nós reconhecemos a porção uns dos outros, isso mostra que nós não temos ambição, nós não queremos ser o centro. Nós abrimos para todos poderem servir ao Senhor, a todos darem a sua porção diante do Senhor. E, por fim, vamos ler juntos a letra G? Era o líder perfeito, o melhor líder da história humana e o melhor
levante muitos Esdras. Que o Senhor levante muitos Neemias. Se você é uma pessoa comum, com empregozinho comum, doméstico, mas se você amar o Senhor, se você amar os interesses de Deus, se você for absoluto por Deus, se você largar de ser passivo e ser uma pessoa ativa, viva, uma com Deus, Deus terá caminho. E assim Deus cumprirá a sua economia eterna e poderá estabelecer o seu reino nessa terra. Louvado seja o Senhor.